A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Oremos. Eterno Pai que estás nos céus, cremos que Tu tens descido aqui nesta terra e céu e terra se encontraram mais uma vez. Eternidade e tempo têm se juntado, estão se juntando, se tornando um só. E são tantos mistérios que têm sido revelados nos últimos dias, que estavam selados com 7 selos, que dependemos do Senhor para abrir nossa mente e nosso entendimento para compreender todas estas coisas. Pedimos perdão pelos nossos pecados e que os pedidos, as orações que aqui foram feitas, que sejam atendidas pelo Senhor. Ajuda essas pessoas que aqui estão, aos irmãos que estão trabalhando, aqueles que estão em viagens, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nesse instante nos ouvindo à distância. Pai bendito, rogamos que as bênçãos dos céus recaiam sobre estas pessoas, que visite a cada um desses irmãos e faça uma obra segundo a circunstância na qual cada um deles estão vivendo. Nos impulsiona a seguir adiante cada vez mais, Senhor, que nada faça fraquejar a nossa fé, mas que possamos seguir sem duvidar da Tua presença, sem duvidar que Tu estás aqui cuidando de cada um de nós. Encha-nos com Teu Espírito Santo e que a Tua palavra possa ser aberta por Ti nesta hora. E é o mesmo que escreveu esta Bíblia que possa nos entregar o entendimento dela. Cremos que Tu estás aqui para isto, grande Pai, para cuidar dos Teus filhos. E nós cremos nisso, por isso estamos aqui para ouvir a correção do Senhor. O pedido que cada um tem, eu não sei, mas Tu sabes. Agradecemos por cada um dos nossos companheiros de batalhas que aqui estão. Que o grande Deus possa se manifestar no nosso meio, através da Tua palavra, porque é assim que o Senhor nos guia a passos verdejantes. Te rendemos graças nesta hora e dedicamos esse tempo de adoração a Ti, no nome amoroso de Teu Filho Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Deus abençoe, amados irmãos. Pela graça de Deus, mais uma vez estamos juntos, reunidos em torno da Santa Palavra de Deus. A irmã Lindaura está conosco hoje. Deus abençoe. Quem trouxe a senhora? Tá, irmã Maria José e esposo, que às vezes também nem pode vir, né? Esses dias alguém vai ter que buscar. Tá melhorzinho? Tá melhor? Pois é. Irmão Manuel também, né? Irmão Manuel tá ali. Ele sempre sentava aqui na frente, mas agora ele sentou no lugar mais fácil para sair. Veja como é que é as coisas, viu? Veja como é que é as coisas. Bem, o irmão Manuel tem passado uns momentos bem complicados, né, irmão Manuel, na questão de saúde. E alguns cultos de ceia, os irmãos têm ido até sua casa, levar ceia junto com ele, como vocês sabem. E hoje ele pediu para ser buscado, porque ele com certeza estava com saudade dos irmãos. Uma frase que o irmão Manuel sempre falou e eu sempre vou guardar comigo e dividir com as pessoas.
perder um culto é prejuízo. Não é isso? Perder um culto é prejuízo. Então, enquanto ele pôde, enquanto ele estava saudável, podendo vir com seus próprios pés, dificilmente ele perdia um culto, dificilmente. Que fosse na quarta, na sexta, no domingo, dificilmente o irmão Manel perdia um culto. E isto você acumula energia, acumula gordura, vamos dizer assim, para que nos dias maus você possa estar alimentado, viu? Possa estar alimentado. Pois bem, sem conversar muito sobre isso, não vamos ficar muito sentimentais, vamos ficar de pé para ler as Escrituras. No livro de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, eu li no culto passado a partir do versículo 14, mas deixe-me ler aqui no versículo 19. É este o culto de número 17 da série O Cumprimento de Deus, onde estamos estudando com a igreja o livro 3, pregado pelo reverendo Oliveira. Romanos 8, 19. Eu vou ler na tradução da Bíblia hebraica, viu? A criação aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, porque a criação foi submetida à frustração, não por vontade própria, mas por causa de quem a sujeitou. Entretanto, foi-lhe dada uma esperança segura de que ela também será libertada da escravidão, à decadência, e usufruirá a liberdade que acompanha a glória que os filhos de Deus terão. Amém. Podeis sentar. Eu sei que vocês acompanharam aí com a versão costumeira, né, nossa, onde diz: porque a ardente expectativa da criação, não é isso? Aguarda a manifestação. E nessa tradução da Bíblia hebraica mostra uma coisa muito bonita, a forma, o linguajar aqui, porque nos faz entender melhor. A criação aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, ou colocado, ou aguarda a colocação dos filhos de Deus dentro desta revelação. Os filhos de Deus são revelados quando eles recebem a revelação. Há uma identificação, como se Deus desse a cada um dos seus filhos o teste de DNA, o teste de paternidade. O próprio Deus se encarrega disso. Você não tem que pedir, você não tem que estar correndo atrás para ver se, para herdar alguma coisa dele. Eu vou provar que você é meu pai, olha só. Quero teste de sangue, quero teste de DNA para provar que você é meu pai. Não se trata assim com Deus. É Ele quem vem e diz: você é meu filho, você é minha filha. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E porque sois filhos, eu estou levando de Romanos para Gálatas. E porque sois filhos, por vocês serem filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho. A mesma unção, o mesmo Espírito, a mesma natureza, o mesmo exemplo, a mesma exemplificação de vida que o Filho de Deus teve, nós temos que ser, já que Ele é o exemplo. E aí você pode chamar Deus de querido Pai, Abba Pai, gracioso Pai, glorioso Pai, bondoso Pai. Ok, então a criação inteira, com grande expectativa, aguarda, espera, diz Paulo há mais de 2000 anos atrás, esperava a manifestação ou a colocação dos filhos de Deus, ou a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade. Na outra tradução, sujeita à escravidão, à escravatura. Mas você leu na sua Bíblia aí vaidade, e talvez fique um pouco difícil você entender como é que é isto, o que é vaidade para você. E neste contexto, vaidade significa simplesmente que isto chega a um ponto que não compensa. É aquilo que está lá no livro de
Provérbio, Eclesiastes, vaidade, tudo é vaidade. O que há de novo debaixo do sol? Você corre de um lado para o outro, você trabalha dia e noite, você luta incansavelmente, se preocupa demais com as coisas, e chega a que ponto? Então você encontra um pregador, né, o Eclesiastes, que escreveu o livro de Eclesiastes, dizendo que tudo é vaidade e aflição de espírito. O que ele está dizendo não compensa, não vale a pena. Por isso a outra escritura diz que se nós, tudo que tivéssemos, dependesse das coisas desta vida, se toda a nossa alegria estivesse nas coisas que adquirimos aqui nesta terra, seríamos os mais miseráveis, seríamos pessoas miseráveis, porque tudo isto passa, tudo isto é vão, tudo isto é vão. Agora há pouco passou um carro aí em cima de um caminhão. Estava acostumado a ver esse carro parado no acostamento aí em cima de uma calçada, por meses e meses e meses, 1 ano, 2 anos, lá, no sol e na chuva, o ferrugem comendo. Hoje passou em cima de um caminhão aqui. E um colega disse, o dono desse carro morreu. Ele tinha tanto cuidado pelo carro, morava sozinho, e o carro quebrou, não pôde arrumar, mas guardou ele todo o tempo lá de frente da casinha dele. Deu um AVC, daquele fulminante, os médicos não conseguiram reanimar, partiu. Veio o parente de fora, pegaram o carro velho e levaram para consertar para outro lugar. Tudo é vaidade. Se ele tivesse vendido aquele carro velho, né, até mesmo para o desmanche, teria comido uma costelinha a mais. Né? Tudo é vaidade, aflição de espírito. Mostra que não compensa, que não te leva a lugar nenhum, a não ser a cova. Estamos caminhando para lá. Tudo que você adquire nesta terra, por mais que você se sinta bem aqui, vai chegar um momento que tudo isto você não vai necessitar ou não vai te fazer bem algum. Se existe uma coisa que você tem que adquirir e levar daqui, é um caráter forjado no fogo, forjado na palavra. A única coisa. A única coisa. E como o caráter não é o dom, não é uma dádiva, é uma vitória que você alcança. E se é uma vitória que você alcançou, é porque você se preocupou, lutou e venceu. Não há vitória sem luta. Se o lembrando desse caráter não é tão, é uma vitória, então você tem que ir além de suas palavras. Se você adquiriu caráter porque você venceu, então você passou por lutas. Por isso que o culto anterior nós falamos sobre problemas e sofrimento. Sofrimento. O que o sofrimento deve causar em nós. E quando Paulo está escrevendo isso em Romanos 8:19, porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação, ou colocação, ou a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade. Isso mostra que chegou a um ponto que não compensa, é caótico, ou seja, não tem um fim virtuoso, e por isso é chamado de vaidade. O que nos compensa nesta vida? O que nos compensa? O que você faz e adquire a ponto de você poder dizer assim diante de Deus, isto compensou, ou valeu a pena, valeu a pena. Poderia você perguntar a si próprio se todas as coisas que você fez, não é? Tudo, e se isso não foi em benefício do reino de Deus, se não foi em prol do reino de Deus, foi para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio prazer, para o nosso lazer, ou seja o que for, o que isto contará para nós no cumprimento de Deus, quando estivermos, se estivermos, no novo céus e nova terra onde habita a justiça, quando estivermos no Monte Sião, participando da Cidade Santa. Ora, com certeza só estará ali pessoas que estavam imbuídos nisto, agregados neste plano, trabalhando em prol deste plano, fazendo alguma coisa em prol deste plano, porque se é o cumprimento de Deus, e Deus está trabalhando constantemente, levando tudo a este cumprimento, e se nós fazemos parte disso, então é claro que cada filho de Deus fará a sua parte, cumprirá seu papel dentro deste cumprimento.
Ou seja, o novo céu estará lá, a nova Jerusalém estará ali, sendo uma realidade. E você estará lá, e você foi parte deste plano, significa que sem você aquilo seria incompleto, ou Deus não te levaria ali. Não é bom, depois de uma construção linda ser feita, todo mundo admirando, você dizer assim: eu participei disso, eu fiz parte deste plano. Você vê aquele grande projeto arquitetônico, ou seja, que for, ou mesmo uma turbina de um avião, uma hélice de um helicóptero, ou seja, o que for, alguém diz: eu projetei. Você trabalha em determinado setor e passa depois e diz: eu construí, eu que ergui aquela alvenaria. Está vendo aquelas roupas, aqueles uniformes ali? Eu costurei, coloquei o emblema. Isto é uma realização pessoal. Uma realização pessoal. Eu fiz aquela escadaria, eu construí aquilo outro. Isso é um cumprimento, uma realização sua sendo cumprida. E é claro, alguém se torna beneficiário daquilo, e você também beneficiário, porque você, ao fazer, você teve algo em troca, você recebeu por aquilo e ainda fica lá para anos e anos. Então você procura fazer bem feito, porque amanhã ou depois você vai passar por aquele mesmo lugar e você vai ver a benfeitoria que você fez, ou os gatos que você fez. Não é assim que falam, né? Tem deles que não só faz gato, faz lebre, cachorro, no serviço que projetam, que fazem. Ok. Já pensou quando chegar o momento do plano de Deus ser cumprido totalmente, e você sabendo que fez parte daquilo? Pode você imaginar como se sentiu William Branham do outro lado, na visão além da cortina do templo? Porque depois que ele voltou de lá, ele não foi mais a mesma pessoa. Pode você imaginar o sentimento quando ele viu aquelas pessoas sendo chamadas os Branhams, quer dizer, teus convertidos. Em outras palavras, você trabalhou por isto. Você fez algo para que isto estivesse aí, sendo feito. E muitos desses trabalhos não terão recompensa deste lado. A recompensa será do outro lado, não aqui. Você não terá esses elogios, que seriam tão bons, aqui deste lado, mas seria bom para o teu ego. A tua recompensa é do outro lado. Jesus disse: grande é o vosso galardão nos céus. Vinde, bendito de meu Pai, para o reino, para o lugar que foi preparado para vós. Amém. Desde antes da fundação do mundo. E foi preparado também por esta parte. Você fez algo por aquilo. Você fez algo por aquilo. Se eu for e vos preparar, então tem um trabalho para nós fazermos dentro desse cumprimento de Deus. Tem pessoas que apenas querem usufruir, ser beneficiados, mas não querem ter parte, não querem fazer nada. Não querem fazer nada disso. Então, tudo que você passar nesta terra, tudo que você passar, adquirir, ou seja o que for, isto é vaidade, porque o final disto não é virtuoso. Para começar, você não levará nada daqui. Você veio sem nada, sairá sem nada. Eu estou dentro de qual escritura agora? Jesus disse: ajuntais tesouro no céu. Não foi assim? Amém. Como é que se junta? É de braço cruzado? Não, é fazendo alguma coisa. Dentro da economia de Deus, você tem que fazer alguma coisa. Viu? Para que você tenha, você possa, você, como dizia meu pai, você faz a cama, depois você se deita. Gozaremos desta vida eterna lá, porque aqui estamos fazendo um trabalho desse lado. E claro, tudo é grátis, tudo é de graça, é pela graça que você é salvo. Mas quando Deus apresenta para você o plano gratuito, você então trabalha feito um desesperado. Porque você diz: eu não sou merecedor disso, eu quero fazer parte, eu quero fazer alguma coisa. Não mereço isso. No entanto, é teu. Não adianta você dizer não quero, você faz parte. Faz parte de tua natureza, faz parte de tua vida. Faz parte do teu futuro. Faz parte de você.
Então você não tem outra coisa a fazer a não ser trabalhar em prol disso. Por mais que você queira fugir, Jesus disse: nenhum se perde. Amém. Nenhum sai da minha mão. Glória a Deus. Então é melhor ficarmos quietos e procurarmos fazer a nossa parte, não é? Amém. Pois bem, vaidade simplesmente significa isso. Chega a um ponto que não compensa. É caótico, não tem um fim virtuoso. Em outras palavras, durante a extensão de tempo que você passa, você se pergunta: qual o lucro que eu tenho com isso? O que eu lucrei com isso? Tudo que fiz, tudo que realizei, a que ponto chegou? Você cria seus filhos, desde pequeninos, desde o ventre, cuida daquela coisa, se preocupa, não é? Toda a sua vida, sempre ia ter os meninos, ficam velhos, barbudos, carecas, de meus meninos, minhas meninas. Tá. Chega este momento que cada um deles vai cuidar de suas próprias vidas e já não lembrarão tanto de você, a não ser dia dos pais, entrar uma camisa que você nem usa, nem vai usar, nem vai dar tempo de você usar. Dia das mães e assim sucessivamente. Qual o lucro que você teve com isso? Bem aqui na natureza. Qual o lucro? Com tudo que você fez, com tudo que você trabalhou. Imagine a preocupação de um trabalhador que toda a sua vida está dentro das empresas, não é? E ali a sua carteirinha assinada e tal, pensando na aposentadoria, é claro. E quando se aposenta, o dinheiro que recebe não dá nem para comprar os remédios. Alguns irmãos aposentados aqui, me digam se quando você está doente a sua aposentadoria dá para você viver? Se não receber uma ajuda adicional de algum parente, de alguma coisa, se não vender uns docinhos, né? O INSS não quer importar meu benefício por causa desse negócio. Tá vendo? Vai falar. Só porque ele vende bala, doce. Comércio na minha residência. Queria cortar. Então alguém denunciou, irmão Ru. Vê como que é. Qual o lucro? É o que eu estou dizendo para você. Qual o lucro? É caótico. Não se tem lucro algum. Bem? Então, sobre a vaidade, o mesmo que nós somos, você pode ler isto em várias partes das Escrituras. O que é o homem? O que somos nós? Vaidade, tudo é vaidade. Jó, ele classifica o homem assim, ele diz que é como uma pequena fumaça. O que você dá por uma pequena fumaça? Uma pequena flor da relva, ou um pequeno tempo de luz. Um pequeno tempo de luz. Ou que brilho, mas apagou, e aí? Qual é o lucro de uma vela? Quantos minutos ela dura? Dependendo do vento, né? Quanto mais se venta, mais ela se queima mais rápido, não é? Ok. Quanto tempo dura uma vela? Iluminou, alguém se beneficiou, mas depois fica só o resto do sebo lá, no canto. Qual o lucro disso? Pois assim somos nós, assim é você. Assim é o ser humano. Então, quando tudo acabar, toda a sua acumulação, isso equivale a quê? Um colega, o irmão Oliveira, fala que um amigo dele estava falando sobre outro que tinha morrido. E disse o que ele deixou. Ele deixou tudo. Tudo que fez, tudo que tinha. O que ele quis levar com ele. Tudo de ruim? Alguma coisa levou de bom? Se ele não levou um caráter correto, então nada ele levou. O Lembrando disso, então você vai ter que dar conta diante de Deus do que você fez com o aprendizado que você teve. E se você não participou de um bom aprendizado, de uma boa escola, de uma boa instrução, você vai apresentar o quê? São essas coisas que você deve observar. Não importa o quanto você dá o seu corpo para ser queimado. Você pode ser a melhor pessoa, fazer grandes obras de caridade, dividir o que tem com os pobres, nunca dizer não para quem te pede alguma coisa, atender às palavras de Jesus. Se alguém te pede, dá. Se alguém diz, anda uma milha, caminho duas. Se alguém te pede a capa, dá também a túnica. Você pode fazer tudo isto. Tudo.
você pode até entregar seu corpo para ser queimado. Não importa muito que você faça isso ou faça aquilo, ou que você diz que ama e tudo mais. Se você não tem aquela coisa, vamos dizer assim, de verdade em seu coração, se você não tem o que você necessita ter em seu coração, não há nenhum proveito em tudo que você faz debaixo do sol. Paulo disse: ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse tudo o que possuo para as pessoas. Está em 1 Coríntios 13, versículo 3. Disse: nada sou. Se não tiver este amor de Deus em meu coração, que é dado através do Espírito. William Brandt disse do outro lado: não há outra coisa a não ser amor divino. É a única coisa nesta terra que não é vaidade. Como eu tentei dizer muitas vezes, lendo agora os escritos de Liveiro, deixa eu parar de comentar tanto. Como eu tentei dizer aqui muitas vezes, que geralmente a minha própria vida é uma ilustração muito pobre. Se você já teve uma verdadeira revelação na palavra de Deus sobre qualquer coisa, quando nós começamos a entender o Espírito que está por trás disso, então as coisas começaram a evoluir para exatamente onde a palavra de Deus diz que isto te levaria. Lembre-se, a palavra de Deus não pode falhar. É o homem que falha com a palavra de Deus. A natureza está em escravidão. Está tendo um tempo terrível, porque o homem arrazoou acima de Deus. Bastou aquela mulher simplesmente sair dos trilhos, aquela única vez, e achar que ela podia ter algo melhor do que Deus tinha para ela. Não há nada melhor para uma mulher, uma jovem, uma moça, uma mulher. Não há nada melhor do que possuir a sua virgindade, se casar com um homem de Deus, viver em um lar piedoso, criar filhos piedosos, correndo livre em volta dela. Você não dirá isso a ela de qualquer forma. Nenhuma pregação difícil. Apenas pregue a verdade. Você não pode levar as mulheres a crerem nisso, porque elas não aceitam mais esse tipo de vida virtuosa. Elas nunca precisam e nunca precisarão. Vocês, irmãs, vocês devem louvar a Deus no fundo dos seus corações, como vocês nunca souberam louvar a Deus. Está na palavra de Deus. Levará você de volta ao que Eva te tirou. Isso mesmo. Eva te tirou da presença de Deus. Ficar com a palavra de Deus te leva de volta a este ponto, onde ela te tirou. Então Paulo diz: a criação sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na mesma esperança. Em outras palavras, como Deus tinha um propósito, e sabendo que o homem iria cair, ele tinha um propósito para fora daqui. Sim, Senhor, é exatamente o que a Bíblia ensina, e tudo parece vaidade. Para onde isso irá? É possível que algum homem vá para algum lugar? A resposta é sim. O Santo de Deus, ou Filho de Deus, ele estará lá. Vê? Como diz o hino: bendita segurança, Jesus é meu. Ó, que antegozo da glória divina, herdeiro da salvação, comprado por Deus, nascido de seu espírito, lavado em seu sangue. Esta terra não é a minha casa, estou apenas de passagem. Amém. Vê? Porque estamos confinados ao céu, quer dizer, confinados. Confinação, um confinamento. E dali não sai. Está preso ali. Então estamos presos ao céu, estamos confinados ao céu. É nosso destino, é nosso predestino. Você nem sequer deve temer ao inferno, porque você é do céu, você faz parte do céu. Sim, viemos do leste e oeste, reunidos aqui, a caminho para Sião. Agora aqui diz que temos esta ardente expectativa, porque a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É o versículo 21 de Romanos 8. Em outras palavras,
É a imagem do Deus vibrando. A imagem do Deus vibrando. Bom, o que estamos lendo aqui em Romanos 8, 21, para entendermos melhor? Deixe-me ler este versículo na Bíblia hebraica. De que ela também será libertada da escravidão à decadência e usufruirá a liberdade que acompanha a glória que os filhos de Deus terão. Veja, a glória que os filhos de Deus terão. Como será esta glória? A imagem de Deus vibrando. E eu disse em outros cultos, fazendo determinados comentários, sobre o pulsar da vida, o pulsar da paz. Agora, ouça, vamos entender isto. Eu não faço a menor ideia do que isso significa, mas comece a pegar as fotos Kirlian e tire a foto da áurea da planta. Eu falei um pouquinho sobre isso, mas não sei se os irmãos captaram dias atrás, sobre a áurea que nos rodeia. Você sabe? Quem estuda sobre isso, tem aquelas pessoas que estudam os olhos, né? A íris. Não sei como é que se dá o nome desse tipo de estudo, a iriologia, uma coisa assim. Eles tiram foto dos teus olhos, do teu olhar, da íris, e por aquilo eles dizem que doença você tem. Isso é real. Também tem aqueles que fazem o diagnóstico pela áurea que tem no ser humano. Ele veio estar falando disto aqui. Por isso que é bom você entender de tudo um pouco, para que quando alguém falar sobre determinado tema, você saber também do que está se falando. Vamos entender isto aqui. Comece a pegar as fotos Kirlian e tire a foto da áurea, da planta. E há uma luz em comparação com o que acontece, como uma emanação deslumbrante. Tudo que tem vida tem uma áurea por cima. Nós mesmos temos 4 anéis de luz. 4 anéis de luz. Isso não pode ser visto a olho nu. Só que tem pessoas que têm dom. Têm dom. E vê esta áurea ao nosso redor. Dependendo da vibração das cores, mostra se você é saudável, se seu corpo está saudável ou não. Alguns de vocês nunca ouviram falar disso? Ou já ouviram? Já, irmão Cleiton? Só 2 pessoas? Ninguém mais mandou? Não? Pois é. Nós emitimos luz. Somos energia. Temos energia. Nosso cérebro emite radiação energética, podemos dizer assim, numa determinada intensidade. É assim que os nossos neurônios, sei lá, se comunicam. Liveio diz: temos uma áurea. Na minha idade, eu estou no 4º anel e eu estou quase morto. Em que anel nós estamos, hein? Da nossa área, temos 4 anéis. Como alguns de vocês, pessoas, talvez também, você está ficando velho. Agora, essa fotografia Kirlian, tão logo essa planta começa, observe essa coisa descer. A áurea não está lá. Não é resplandecente. Não há uma emanação. Agora, isso é uma vibração. Agora, o nosso corpo deve vibrar. São 2 coisas diferentes. Uma planta seria uma emanação de luz, ou seja o que for, nesta áurea. Mas do nosso corpo não seria emanação. São vibrações. Porque a vida está em movimento. E nós somos a mais alta forma de vida que existe. Temos a mais alta vibração. Estamos chegando ao ponto em que vamos vibrar com Deus. Amém. Se nós que somos a imagem, semelhança de Deus, somos a mais alta forma de vida que Ele colocou aqui na terra, imagina como é a vibração de Deus, a intensidade disso. E a natureza vai começar a vibrar, assim como a vibração de Deus, puro amor e vida, paz. Seus filhos também estarão vibrando esta mesma essência. A natureza também estará na mesma sintonia, porque tanto o homem quanto a natureza serão restaurados
para estar em harmonia. E é claro que eles estarão em harmonia com a vida do próprio Deus. Assim como o ser humano foi dado a ele a vida eterna para nunca mais morrer, nunca mais perecer, será dado também à criação o mesmo direito, a mesma dádiva. Nada vai estar morrendo, nada vai estar sendo deturpado. Viu? Agora, isso é difícil de entender, mas deixe-me dizer isto. Você vai se sentir tão bem como você nunca se sentiu. Amém. Aleluia. Irmão Rubens disse, eu tomei um remedinho, eu estou até melhor. Vai, irmão? Sentindo bem. Porque o remédio amortece as dores. Ou eu estou morrendo de dor, morfina. E faz com que teu cérebro não reconheça. Quer dizer, a parte do corpo que dói, que é transmitida em alta velocidade, numa alta frequência, pelos canais, os nervos, seja o que for, que leva aquilo para o cérebro, uma infração, não sei nem como dizer. 500 quilômetros por hora. É muita coisa. A gente toda não é nem completo, não é nem 1 metro, é 1 metro e pouco. Numa velocidade de 500 km por hora, já está lá. Que é isso? Quer ver a rapidez? Quer sentir a rapidez? Espeta o dedo na agulha. E veja a demora para essa dor chegar no teu cérebro. É assim, é rápido assim. Claro, tem pessoas que suportam mais dor do que outras, né? Mas eu mesmo, coitado de mim. Pois bem, isto é rápido, é muito rápido. Energia pura. Veja, agora imagine a humanidade, ou o remanescente da humanidade, vamos dizer assim, com toda a criação, todos vibrando em perfeita harmonia com o próprio Deus, ou seja, o respirar de Deus em todos os sentidos, emanando a mesma essência, a mesma luz, a mesma vibração. Você vai sentir tão bem como você nunca se sentiu. E não é por causa de um anestésico, não é por causa de um remédio para aliviar a dor, não. É porque não há nada ali para sentir dor. Não há nada ali com quem se preocupar. Não há nada ali que mereça um pinguinho de preocupação. Tudo será paz. Em outras palavras, está consumado. Tudo está cumprido. Amém. Tudo tem terminado. Ou tudo que te causava tristeza, tudo que causava preocupação, tudo que te deixava enfermo, tudo poderia te causar dano, tudo cessou, tudo terminou. Liveu diz, sabe, quando eu começo a me sentir bem, eu me pergunto, o que há de errado comigo? Não é? Por que é que eu estou se sentindo tão bem? Quando eu começo a me sentir bem, pergunto, o que está de errado? Você sabe do que eu estou falando. Mas a natureza vai vibrar com Deus. E essa glória de Deus, este corpo glorificado, terá uma vibração que poderá passar por uma parede de pedra. Olha que vibração, olha que forma de ser que seremos. Passará por uma parede de pedra. Você sabe, nem mesmo a luz faz isso. Nem a luz consegue fazer isto. Por mais que ela viaje rápido. Você diz, e por que eu ia querer passar por uma parede de pedra, né? Que eu ganho com isso? Que lucro terei com isso? Não vamos atravessar uma parede de pedra, eu só estou dizendo que pode acontecer. Você não estará preso a uma matéria. Não terá nada que te prenda. Você estará viajando como um pensamento. Mas não que você esteja em um mundo imaginário ou de sonho. Será a tua realidade. Você não necessitará estar preso neste corpo limitado a 3 dimensões, limitado a luz, matéria e tempo. As moléculas que formam, seja o que for, as paredes, o concreto, a pedra, ou seja o que for, não prenderão a esse tipo de corpo, a esse tipo de energia, a esse tipo de ser imortal, incorruptível, espiritual. A própria vida de Deus vibrando em todos os lugares. Parede não te prende. Você não tem que se desviar de uma pedra, de uma montanha. Você simplesmente passa. Uma história muito bonita que retrata um pouquinho disso. Para quem
consegue, para quem consegue enxergar as coisas, né, além do óbvio, é a história de Fernão Capelo Gaivota. O irmão Gleipe sabe do que eu estou falando. Também? Pois é. Quando aquela gaivota, né, da história, que poderia ser eu ou você, atingiu um estágio avançado, né, e aprendeu a voar, porque é isso nós estamos saindo daqui, é aprender a voar, ou não sairemos daqui. Ela conseguiu dar suas piruetas no ar, e a primeira pedra que veio na frente entrou com tudo, saiu do outro lado, não espatifou não. Nada te prende, nada te prende. O que prendeu Jesus depois que ele estava naquele corpo ressurreto? As portas fechadas, ele aparecia no meio deles. Estava conversando com os discípulos no caminho de Emaús. Sumiu dali e já estava com outros do outro lado. É assim. É assim. Você tem apenas pequenos vislumbres disso, de como vai ser. A Escritura continua: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando, na continuação da leitura, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. Simplesmente não conseguimos esperar por essa adoção, simplesmente não posso esperar por isso. É uma espera, mas é algo tão agradável, é algo tão benéfico para nós, que você corre atrás disso, você luta por isso. Não fica em sua zona de conforto, apenas dizendo: irmão, é somente crer, não tem que fazer mais nada, é somente crer. Simplesmente você não consegue esperar. Agora, isso é algo, irmão e irmã, que todos nós devemos ter. Agora, a revelação da palavra neste momento, que nós simplesmente não podemos esperar. E isso não significa que é porque estamos doentes e somos isso e somos aquilo. Quer dizer que porque existe um fundo clamando ao fundo, como eu falei no outro dia, no domingo ou sábado, isso simplesmente está aí dentro. Você não pode evitar isso. Você não pode evitar de querer, de lutar, de correr atrás. Como Jesus disse, desde então as pessoas se acotovelam para entrar, se esforçam para entrar no reino de Deus. Talvez você nunca leu isso, mas isso está na Escritura. Vê? O irmão Brandon falou de um menino que há tempos atrás mastigava os pedais das bicicletas. E eles, os médicos, descobriram que ele não tinha enxofre em seu corpo. Um fundo clamando ao fundo. Na borracha tem enxofre. Como é que o menino sabia? Quem disse para o menino que aquilo estava lá? Eles dizem que se você colocar comida diante de crianças pequenas, se elas já não estiverem mimadas desde o útero, como pode se mimar a criança desde o útero? O que eles poderiam estar nesses dias, mas há alguns anos, quando as crianças eram mais normais, mais naturais, e não se demorava 8 gerações, que são 200 anos para levar você de volta à saúde. O que você levaria 8 gerações hoje para se obter um povo saudável? Mas as crianças não eram desta maneira terrível ao número de anos atrás. E você poderia então colocar a comida na frente daquelas crianças, e coisas que normalmente não gostamos, e as crianças a comeriam. Mas como elas podem comer se desde pequeno você a acostuma com bala doce, com garapa? Faz uma aguinha aí com açúcar. Quando ela chora, bota a chupetinha ali e coloca. Pronto, ela só vai querer coisa doce. Veja, quem diz para ela o que é bom, o que é ruim na questão do sabor? Desde a papinha que se dá, desde a mamadeira que se faz, você já está direcionando ela para só gostar daquilo, só gostar daquele sabor. Você mesmo prova aquilo que é nutriente, mas esse gosto é horrível.
É para você que já está habituado a outras coisas, mas para a criança não. Se desde pequenina elas fossem acostumadas a comer o que é saudável, a comer pepinos e cebolas e alho e todas estas coisas, elas se criariam assim. A mastigar coentro, viu, mamãe? E assim sucessivamente. Apenas elas fariam caretas, mas ainda assim comiam, porque alguma coisa lá dentro permitia elas saberem que isso estava bem. O organismo em formação estava em necessidade daqueles nutrientes, então apenas colocava a comida e elas comiam. Elas fazem careta quando colocam pedra na boca, moeda, pedaço de pano, chinelo, qualquer brinquedo. Tudo que elas pegam, elas põem na boca. É assim que elas estão em contato com a coisa, com o mundo, aprendendo sobre o mundo, é sentindo os sabores. E é justamente nesse início de saborear, de degustar, que os pais então começam a acostumar mal as crianças. Mas antigamente, quando as crianças não eram mimadas, o que fosse, comida que fosse, colocava ali diante delas e elas comiam, mesmo fazendo careta. Mas elas aprendiam que aquilo era bom para a saúde. Como que os animais conseguem sair lá fora e encontrar a erva certa para mastigarem? Quem diz para determinados animais que aquela fruta é veneno? Está você perdido na floresta? Está morrendo de fome pelas pradarias? Encontrou frutas? Veja se aquelas frutas está bicada pelo sabiá, pelo passarinho e tudo. Se ela estiver toda arrumadinha lá, sai fora, porque nem os vermes comem, nem as lagartas, nem os nada. É veneno. Como é que eles sabem disso? Simples assim. Se você chega no... Claro, tem algum tipo de comida que o animal come e você não pode comer. Não é? Mas você chega num pé de fruta, eu não conheço essa fruta, mas está um saguinho, está todo lambrecando lá, comendo uma fruta, um macaquinho lá, passarinho bicando para lá e para cá, procura a tua parte também. Pega um pedacinho. Se você conseguir disputar, né? Veja o mamão maduro do pé. Nem amadurece direito, os passarinhos já vai lá e faz um buraco. Ele sabe que aquilo é bom para eles. E não é pelo sabor, é a nutrição daquilo, viu? É a nutrição. Você só fica escolhendo comida boa? Você só fica procurando o que é gostoso ao seu paladar? Não, esse gosto aí não é bom, mas você já sabe a nutrição que tem naquilo? Os animais conseguem encontrar a erva própria para mastigar. Nós somos as criaturas mais estúpidas de todo o grupo, neste sentido. Mézaguet, na França, é um dos mais brilhantes fitoterapeutas vivos, famoso por 20 mil médicos, mais famoso por 20 mil médicos. Todo ano eles o prendem. Ele paga uma multa de $2 e eles os deixam voltar para o seu trabalho. Fizeram o prefeito honorário da cidade pela vida. Eles têm um grande parque nacional que leva o seu nome. Eles têm deixado de lado certos bosques lá fora que são seus. E ele trata as pessoas para qualquer coisa dentro e ao redor do mundo, com exceção do câncer. Mas todas as outras doenças ele trata com plantas. Veja. Ele tem medo de tocar nisso, ou seja, na questão do câncer, ou procurar planta que sirva para isso. Ele aprendeu um pouco de seu pai. Ele saiu da floresta e ele observou o que os coelhos comiam. Ele observou os animais, ele observou a natureza. Ele começou a trocar ideias e ele começou a entender algumas coisas. Perdemos quase tudo hoje, mas as crianças pequenas parecem saber. Bem, um dia destes, vamos voltar para a natureza plena do Deus Todo-Poderoso. Veja, nós gememos em nós mesmos, esperando por aquela adoção. E assim devemos gemer em nós mesmos. Deveríamos estar gemendo e esperando por esta cidade maravilhosa. Toda vez que vejo uma cidade, eu digo, não é minha casa. Mas se o homem pode fazer isto, o que está fazendo Deus para mim?
Você mantém a visão para cima. O início do cumprimento de Romanos 8, 14 ao 23, que eu li, é visto em Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao 14, sobre a abertura dos selos. E basta olhar para isto e você irá descobrir que eu estou dizendo a você o que está correto aqui. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Quer dizer, não tem a mesma vibração, não estão na mesma harmonia. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E claro, finalmente o Cordeiro veio, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E no versículo 8 diz: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus. Quer dizer, nos comprou de volta para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Imagine milhões e milhões em alta voz, dizendo todos a mesma coisa. Isso deve ser muito bonito, né? E eu vi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. No versículo 13 você irá observar a abertura dos selos. Toda criatura no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e todas as coisas da criação começou a vibrar com louvor e glória com a abertura dos selos. Amém. Eu vou encerrar por aqui para continuar em um próximo culto. Eu tinha 9 páginas que eu trouxe, só fiquei na 4ª página, né? Mas temos a segunda parte do culto, então. Vamos nos colocar de pé. Grande Deus e eterno Pai, nós te bendizemos nesta hora por Jesus Cristo, por Ele ter nos comprado de volta para Ti, por Ele ter aceito o seu sacrifício, por tomar o nosso lugar, por nos representar diante de Ti, Senhor. Só Ele, sendo digno, pôde fazer isto. E nós não estamos aqui confiando em nossa própria dignidade. Estamos aqui confiando naquilo que o Senhor é, naquilo que é digno. Estamos confiantes no sacrifício perfeito que nos comprou de volta para o Senhor. Pedimos perdão a Ti nesta hora por todas as coisas que temos feito, que desagrada ao Espírito Santo da graça. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos perdoe e abra nossa mente para receber de Ti a porção dobrada desse Espírito que vem através da palavra. Perdoa-nos, Senhor, ajuda-nos, e que os amados irmãos que participarão da comunhão, que eles possam receber vida, restauração, vivificação, saúde física e espiritual. Que se cumpra em suas vidas a Tua perfeita vontade. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Bom, encerrando esta parte, eu vou apenas ler para vocês o que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque recebi do Senhor
o que lhes transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e depois de dar graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é para vocês. Façam isto como memorial para mim. Da mesma forma pegou o cálice após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança realizada pelo meu sangue. Façam isto todas as vezes que eu beberem, como memorial para mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até ele vir. Portanto, quem comer o pão do Senhor ou beber do cálice do Senhor de forma indigna será culpado de profanar o corpo e o sangue do Senhor. Por isso que a pessoa examine a si mesma e então coma o pão e beba do cálice. Porque a pessoa que come e bebe sem reconhecer o corpo, come e bebe juízo sobre si mesma. Essa é a razão pela qual muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns morreram. Se nós nos examinássemos, não incorreríamos no juízo. Mas quando somos julgados por Deus, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Então, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém sentir fome, que coma em casa, para que a reunião de vocês não resulte em juízo. Acerca das outras questões, eu os instruirei quando chegar. Amém. Que o Senhor Deus possa atender à necessidade que cada um de seus filhos tem nesta hora. E aos irmãos que estão nos ouvindo à distância, Deus os abençoe. Encerramos esta parte da transmissão por aqui e peço que continue orando por nós para que possamos, então, dirigidos por Deus, visitá-los a qualquer momento. Estamos preocupados, inclusive, por já estar chegando a vários meses que não visitamos o irmão Elias e família, os irmãos lá de Cardoso, e temos tantos outros lugares onde ir, e esperemos que Deus nos direcione a isso, né? Então, aguardem, Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.